Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 4. As crianças já podem ir para o culto infantil. Enquanto nós abrimos nossa Bíblia, em Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Quem está nos visitando pela primeira vez nessa noite, por favor, dê um sinal com a mão. Primeira vez ali. Mais alguém? Não, né? Então vamos aplaudir Jesus pela vida dessa visitante. Sinta-se bem. Algum recepcionista vai te colocar nas mãos um livrinho com uma fichinha, se a senhora puder preencher com seus dados, agradecemos. Amém? Algum recepcionista poderia passar o livrinho da vida para ela e a fichinha, ok? Deus abençoe. Mateus 4, 18 a 22, o texto já está aí, não? Eu vou ler mesmo assim. Eu creio que o Weber está colocando o vídeo ali, por isso que não foi projetado o texto. Dá para projetar aí, Weber, o texto? Ok. Mateus 4, 18 até o versículo 22. Se não der, tudo bem. Ele está preparando o vídeo. Diz assim o texto, acompanhe comigo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra e por essa oportunidade maravilhosa que temos de estar diante da tua palavra, Pai, sendo sondados por ela, perscrutados por ela, Pai, para que do nosso interior nós possamos tirar tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que não é bom, e possamos, ó Pai, no lugar, estar colocando tudo aquilo que a tua palavra nos traz, para colocarmos na nossa vida, no nosso viver, no nosso dia a dia, no nosso proceder. Ajuda-nos a mudarmos em todas as circunstâncias, em todas as situações, mudarmos nossa mente, nosso pensamento, nossas ações, aprimorarmos, aperfeiçoarmos a nossa vida de acordo com a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra nos ensine nessa noite, que a tua palavra nos mostre a forma certa de agirmos, procedermos. Queremos te obedecer, ó Senhor. Somos teus servos, somos teus discípulos, fomos chamados à obediência. E eis-nos aqui estamos atendendo ao seu chamado. Que aquele primeiro chamado dos primeiros discípulos que ocorreu na beira daquele grande lago, Senhor,
esteja repercutindo, reverberando em nossos corações nos dias de hoje, e assim nós possamos deixar tudo, Senhor, para te seguirmos. Deixarmos não somente as nossas coisas materiais, mas deixarmos tudo em nosso interior, tudo em nosso viver, que nos atrapalhe de seguirmos a Ti. Queremos nos desembaraçarmos das redes, queremos nos desembaraçarmos das linhas que nos prendem, queremos nos desembaraçar, nos livrarmos de tudo, Senhor, que não te convém, para que assim possamos estar totalmente livres para te servirmos, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos continuar na nossa série de mensagens e falando um pouco sobre o ministério de Jesus ali na Galileia. Amém? É uma série de mensagens falando sobre a vida de Jesus. Semana passada nós falamos sobre Nazaré, a cidade em que Jesus nasceu e viveu ali durante os seus 30 anos, seus primeiros 30 anos. Sabemos que depois de Nazaré, Jesus ele vai para a Galileia. Ele é rejeitado na sua cidade onde ele viveu a sua meninice. Ele vai para a Galileia, onde ele inicia finalmente ali, oficialmente o seu ministério, faz daquela região da Galileia. Galileia era uma região muito movimentada, era um centro comercial, era um centro religioso. Ali havia também uma base militar dos romanos. Galileia era uma passagem, por ali passava também uma rota comercial chamada Via Maris, que levava mercadorias, pessoas, comerciantes, eles trafegavam com mercadorias vindas do Egito, do norte da África, da Síria. Então, Galileia, queridos, era um centro cosmopolita, várias pessoas de várias nações transitavam por ali. Existe até a questão por que Jesus ele quis mudar-se para Galileia e estabelecer ali o seu quartel-general, a sua base. Nós não sabemos ao certo. Alguns dizem que era porque Jesus tinha parentes ali. Ao que tudo indica, Tiago e João eram primos de Jesus. E a mãe de Tiago e João, irmã de Maria. Então, certamente Jesus tinha parentes lá e foram para lá. Geralmente, quando uma pessoa muda de cidade, muda de lugar para outro, é porque tem algum parente naquela cidade, não é assim? Outros já dizem que Jesus mudou-se para a Galileia, estabeleceu ali o seu quartel-general, estabeleceu ali a sua base do ministério, porque era um lugar estratégico. Tudo o que acontecia ali na Galileia reverberava em outros lugares distantes, porque por ali passavam pessoas de várias localidades, várias nacionalidades, várias regiões. Então, era como se fosse Jesus escolhendo ali por ser uma forma de propagar o Evangelho. Então, não sabemos o motivo pelo qual Jesus estabeleceu a sua base ministerial na Galileia. Mas foi ali que Jesus operou a maioria dos seus milagres. Ele passou a maior parte do seu ministério. Foi dali que ele chamou os seus discípulos. Detalhe, dos 12 discípulos de Jesus, 11 viviam na região da Galileia. Obrigado, meu querido irmão. Deus abençoe. Somente Judas, o traidor, ele veio da Judéia, mas todos os demais discípulos do Senhor, eles saíram dessa região da Galileia. Galileia na Bíblia é mencionada pelo profeta Isaías, capítulo 1. Diz que foi uma terra esquecida, diz que foi uma terra vilipendiada, uma terra rejeitada, uma terra humilhada. Mas por que os judeus rejeitavam a região da Galileia? Porque lá viviam muitos gentios. Gentios seriam pessoas de outras nacionalidades, senão os judeus. Então era uma região desprezada, Galileia dos gentios. Outra,
Era uma região que era considerada simplesmente uma rota de passagem pelos exércitos das nações contrárias. Exércitos romanos usavam ali como uma rota de passagem, um caminho de passagem, uma trincheira ali de guerra. Então eles tratavam Galileia como uma região menosprezada. Mas a palavra de Deus diz que Jesus exaltou a região da Galileia, escolhendo aquela região para ali ter a base do seu ministério, chamar os seus primeiros discípulos, realizar a maior parte dos seus milagres. Amém? Então vamos conhecer um pouquinho a região da Galileia e especialmente a parte que ficava às margens do lago da Galileia, o lago de Genezaré. Vocês sabiam que o lago da Galileia, que era chamado de mar, é nada mais, nada menos do que o Rio Jordão expandido? Depois eu vou mostrar no mapa para vocês que o Rio Jordão, como eu falei, ele nasce lá no Monte Hermon, formado pelo derretimento da neve do Monte Hermon, e ele vem escorrendo pelas montanhas, vem escorrendo. Quando ele chega ali, na região da Galileia, a região da Galileia forma uma bacia circundada de montanhas por ambos os lados. Então nessa bacia se forma um lago. O Rio Jordão se alarga. Depois, novamente, o Rio Jordão continua descendo pelo sul, vai pela região da Judéia, vai desaguar finalmente até o Mar Morto, cerca de 149 quilômetros. Ele vai percorrer para desaguar finalmente no Mar Morto. Mas, veja bem, queridos, eu já falei aqui, em outra ocasião, que toda aquela água no Mar da Galileia, que é conhecido como mar, mas na verdade é um lago de água doce, toda aquela água se forma ali por causa do degelo do Monte Hermon, que forma o Rio Jordão, que se alarga ali na região da Galileia e depois continua escorrendo por toda a Judéia até finalmente desaguar no Mar Morto. Olha a importância que tem esse Rio Jordão para a subsistência de todos os judeus, de todos os palestinos, de todas as pessoas que moram em Israel. E tudo inicia-se através do derretimento da neve. Inverno intenso, rigoroso, para nós é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de frieza, é sinônimo de solidão, né? Quem gosta do inverno? Poucas pessoas gostam daquele inverno rigoroso, muito frio mesmo. As pessoas geralmente gostam do calor, gostam do sol, gostam dos dias de céu azul, não é verdade? Mas toda estação na nossa vida tem um propósito, queridos. Se Deus permite o inverno na nossa vida, é para algum propósito. E ali, para os palestinos, para os judeus, o inverno rigoroso, que torna o Monte Hermon coberto de neve, tem um propósito. É para que quando aquela neve derreter, venha encher o Rio Jordão venha expandir-se, alargar-se, encher mais ainda o Mar da Galileia e continuar escorrendo por toda a Judéia. E ele vai desaguar no Mar Morto. Agora, qual a diferença entre o Rio Jordão e o Mar Morto? O Rio Jordão tem vida. O Rio Jordão dá muito peixe até hoje. Por quê? Ele distribui as águas não ficam paradas. Aí quando deságua no Mar Morto, o Mar Morto não distribui águas. Por isso as suas águas são paradas, as suas águas não produzem peixe, não produzem vegetação. Existe até uma profecia que agora no final dos tempos, o Mar Morto produziria vida. E está produzindo. Já começaram a achar algumas espécies de peixes no Mar Morto, em alguma localidade do Mar Morto, e também vegetação começa a crescer nas suas margens. Tudo isso é cumprimento da profecia bíblica. Mas o que eu quero dizer? Quando nós distribuímos nossas águas, produzimos vida. Quando retemos, não há
vida. As águas são tão densas. Eu tive uma experiência não muito agradável com o Mar Morto. Rendeu um vídeo que eu não publiquei, não vou publicar, senão vira meme. Vocês sabem que quando a gente vai lá no Mar Morto, eu nado para sobreviver, não sou um exímio nadador, mas nado, boio com toda a facilidade, seja em piscina, rio, lago, mar, boio com a maior facilidade. Mas eu exagerei um pouquinho, eu pensei assim, bom, já que quem não sabe nadar senta no Mar Morto, eu vou me sentar e vou me filmar. Para quê? Meus filhos viram a vergonha alheia. Eu me desequilibrei segurando a câmera e para tentar salvar a câmera que afundou, eu acabei afundando ali e não foi muito legal porque eu bebi aquela água muito salgada, aquela água muito cheia de sal foi no meu olho, ardeu tudo, entrou no meu nariz. Muita gente deve ter dado risada lá. O Caiçara afundando nas águas do Mar Morto, dando esse vexame total. Não foi legal, gente. Eu fiquei o resto do dia com dor de cabeça, os olhos ardendo, nariz ardendo, pele ardendo. Foi horrível, gente. Foi horrível. Falei, não, Mar Morto, fica aí com as suas águas que eu não quero nada mais com você, não quero mais nada. Então, se alguém pensava que ia me ver boiando no Mar Morto, não vai me ver, porque esse vídeo aí, esse vídeo eu estou escondendo as 7 chaves, amém? A não ser que vaze aí. Mas, gente, o Mar da Galileia é diferente, distribui as águas que vêm do Jordão são distribuídas e o Mar da Galileia distribui. Por isso que tem vida, tem peixe, eu mesmo vi peixinhos lá no Mar da Galileia, porque as suas águas são vivas, distribuídas. Então tudo aquilo que nós retemos acaba apodrecendo para nós. Tudo aquilo que nós distribuímos acaba produzindo vida e mais vida. Amém? Essa é uma das grandes lições do Rio Jordão, do Mar da Galileia e do Mar Morto. Vamos rodar o vídeo então, para a gente não demorar muito. É curtinho, tem 8 minutos, só para os irmãos terem uma ideia de como que é essa região da Galileia. Como é... Estamos na beira do Mar da Galileia, onde Jesus realizou pescas miraculosas e os discípulos viram milagres. Mar da Galileia. Olha aí. Privilégio, hein? Poder tocar aqui no Mar da Galileia, onde Jesus também andou por cima dessas águas. Olha só. Mar da Galileia. Hoje nós vamos conhecer a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, localizada na margem norte no Mar da Galileia, foi o centro do ministério de Jesus na Galileia. Foi um importante e próspero centro de pesca e comércio, onde moravam tanto gentios quanto judeus. A população do primeiro século talvez nunca tenha passado de 1000 pessoas. Cafarnaum estava situada no entroncamento de importantes rotas comerciais, cercadas de terras férteis. Soldados romanos construíram casas de banho e armazéns ali. Apesar dos muitos milagres aqui realizados, as pessoas em geral rejeitaram o ministério do Salvador Jesus. Ele, portanto, amaldiçoou a cidade. Isso está registrado em Mateus 11, 20 e 23 a 24. Com o passar do tempo, Cafarnaum se transformou em ruínas e permanece desabitada. Cafarnaum foi cenário de acontecimentos importantes. Era conhecida como a própria cidade do Salvador. Ele operou muitos milagres nesse lugar. Por exemplo, curou muitas pessoas, inclusive o servo de um centurião, a sogra de Pedro, o
paralítico cujo leito foi baixado através do telhado e o homem com a mão mirrada. Aqui Jesus também expulsou muitos espíritos maus, levantou dos mortos a filha de Jairo e proferiu o sermão sobre o pão da vida na sinagoga de Cafarnaum. O Salvador orientou a Pedro que apanhasse um peixe no mar da Galileia, que lhe abrisse a boca e que encontrasse ali uma moeda com a qual pagaria um imposto. Vamos adentrar então em Cafarnaum, a cidade de Jesus, e ficarmos maravilhados com o que ali encontraremos. Por muitos e muitos séculos, a cidade de Jesus ficou escondida sob as paisagens áridas, às margens do Mar da Galileia, onde antes passava a famosa Via Maris, que conectava o Egito ao Líbano na antiguidade. Foi só no final do século XIX que os arqueólogos encontraram ali ruínas datadas do século I antes da Era de Cristo e que logo foram vinculadas à antiga vila de Naum. Exatamente o que quer dizer Cafarnaum, Vila de Naum, onde Jesus fez ali o seu quartel-general e operou muitos milagres. Jesus viveu nessa cidade a maior parte do seu ministério. A antiga cidade ajuda a traçar um cenário realista de como era a vida há mais de 2000 anos, quando o Oriente Médio era considerado o centro do planeta e os romanos é quem davam as cartas por todo o mundo conhecido. Esta pequena comunidade de pescadores desempenhou um papel importante no ministério de Cristo. Vemos Cafarnaum mencionada 19 vezes ao longo dos evangelhos. 4 dos discípulos de Jesus eram pescadores nessa cidade. Imagine irmãos saindo em seus barcos, lançando suas redes diariamente para vender no mercado. Esses homens devem ter sido muito dependentes de Deus para prover para eles e suas famílias. Cafarnaum parece ser um lugar familiar de renovação para Jesus. Nós o vemos ir a Cafarnaum após as bodas de Caná, onde realizou seu primeiro milagre, a água transformada em vinho. Jesus também expulsou o espírito maligno de um homem em uma sinagoga. O espírito maligno reconheceu Jesus como Deus. Jesus expulsou o demônio e as pessoas ficaram maravilhadas, e a notícia sobre ele se espalhou por toda a Galileia. Jesus então vai com seus novos discípulos para a casa de Pedro, onde curou a sogra doente. O incrível é que à noite Jesus continuou curando muitas pessoas e expulsando demônios, mas manteve os demônios em silêncio, porque então sabia quem ele era. Até os demônios sabem que Jesus é Deus. E na manhã seguinte, vemos Jesus saindo para um lugar solitário para orar. Ele encontra um lugar especial em Cafarnaum para estar a sós com o Pai. Imagino como é ir a um lugar familiar e descansar. Será que Cafarnaum era um lugar especial para Jesus descansar e ficar sozinho com o Pai? Que cenário pacífico para estar perto do mar da Galileia, conectando-se com Deus. Agora, repare nesta sinagoga construída no período bizantino, por volta do ano 400. Acredita-se que a base dela, formada de pedras basálticas mais escuras, é um resquício daquela sinagoga que Jesus pregava e ensinava. Adentremos então a esta sinagoga reconstruída do século IV para termos uma ideia de como era a sinagoga onde o Senhor Jesus ensinava.
Aqui nesta parte exterior, ao lado da sinagoga, nós temos os resquícios daquilo que era uma escola rabínica nos primeiros séculos. Aqui nós temos ruínas de uma antiga casa. Aqui, arqueólogos acreditam que Pedro morou e Jesus ficou hospedado também. Existem fortes evidências para isso. Em cima das ruínas desta casa foi construída uma igreja no período bizantino e reconstruída a tempos mais recentes. E foi por algum local aqui que Jesus, caminhando à beira do mar da Galileia, avistou os pescadores que ali trabalhavam jogando as suas redes e assim chamou os seus primeiros discípulos. Paradinha aí para mim, por favor. Vocês estão vendo essas pedras mais escuras aqui, chamadas pedras basálticas? É porque sofreram lavas de um vulcão que tinha na região. Depois dos primeiros séculos, um vulcão entrou em erupção e antes da era de Cristo, um vulcão que não está mais ali funcionando, ele não funciona mais, não solta mais larva, mas antes tinha um vulcão que soltava essas larvas e as pedras da região eram tudo pretas. Então, daí os arqueólogos chegaram à conclusão que essa base aqui, feita de pedras mais escuras, é a mesma base, é o mesmo piso, o mesmo chão da sinagoga onde Jesus ensinou. Só essa parte aqui mais escura. Em cima foi construída uma outra sinagoga do mesmo tamanho da sinagoga que Jesus ensinava, só que essa construção que a gente vai entrar agora lá dentro é datada do século IV. 400 anos depois de Cristo foi construída, tá? No período bizantino. Mas se existe um restício da sinagoga onde Jesus ensinava em Cafarnaum, domingo passado nós mostramos a sinagoga de Nazaré. Vocês viram, né? Menorzinha. Essa já era uma sinagoga maior, porque depois de Jerusalém, Cafarnaum era o maior centro religioso de toda a Judéia. Então, era ali, em Cafarnaum, que estava a maior sinagoga. E essa sinagoga que Jesus ensinava, a base dela era essa daqui. Então, em cima foi construída outra. Nós vamos ver agora. Olha, era desse jeitinho aí. O modelo é o mesmo. Dá uma paradinha mais.
Então, alguns acreditam que aqui era uma escola rabínica, outros acreditam que eram ruínas de casas mesmo, mas são ruínas do tempo de Jesus também. Essas ruínas, como também são do tempo de Jesus, as ruínas da casa de Pedro, que nós vamos ver agora em seguida, tá? Pode ver que tudo é formado por aquela pedra mais escura, pedra basáltica, que sofreu ali a transformação através das larvas vulcânicas, que ocorreram antes da vinda de Cristo. Então, por aí os arqueólogos chegaram a essa conclusão que essas construções são datadas. Eles fazem um monte de testes, exames, aí eles chegaram à conclusão que são datadas daquele período realmente do Senhor Jesus. Então, não sabemos ao certo se era uma escola rabínica ou se eram as casas. Já que a casa de Pedro está ali embaixo daquela igreja, provavelmente podem ser casas também aí. Pode continuar, por favor. Deixa eu só dar uma paradinha. Podem ver que as casas geralmente eram meio que subterrâneas. Elas eram num nível abaixo do solo. Daí a gente entende por que aquelas quatro pessoas levaram um paralítico até Jesus e destelharam a casa onde Jesus estava. Como era isso? Porque como a casa ficava num plano mais abaixo do solo, eles só tiveram o trabalho, eles não precisaram subir em cima do telhado, eles se debruçaram assim, era como se o telhado da casa estivesse aqui, ó, na altura do peitoral, e o chão da casa estivesse mais abaixo do solo. Então eles só tiveram o trabalho de se debruçar ali sobre o telhado, afastar aquelas palhas que cobriam o telhado, e ali descerem a maca. A gente sempre imagina, né, como que eles subiram em cima do telhado, tiraram as telhas, mas não eram telhas, eram tipo de uma palha, uma vegetação, e, na verdade, eles não precisaram subir, eles só debruçaram-se. Era como aqui vocês estão vendo, ó, e vão ver agora na casa de Pedro, que ela era num plano mais abaixo do solo, tipo uma caverna. Vamos ver. Pode continuar. Aí, ó, a casa de Pedro, que Jesus hospedou-se. Pode dar só uma paradinha. Então, ó, como em todos os lugares considerados sagrados, eles sempre constroem uma igreja em cima. Tá? Então, eles construíram essa igreja aí no período bizantino, nos primeiros séculos da era cristã, lá por volta do ano 400, e depois ela foi destruída e agora ela foi reconstruída em 1980. Então, é uma igreja super moderna. Lá dentro da igreja tem um chão de vidro, onde você lá de cima vê as ruínas da casa de Pedro, ali embaixo, através daquele chão de vidro. Então, Israel, como tem uma tecnologia bastante avançada, uma arquitetura também bastante moderna, eles fizeram essa igreja bem moderna, ultramoderna, com um chão de vidro no meio, que você vai lá e vê as ruínas da casa de Pedro, que era exatamente aqui. Então, ó, aqui tem todas as evidências que Jesus se hospedou. Aí, ó, nessa casa que ficava, ó, pode ver que o chão está aqui, ó, mais acima. Então a casa ela desce, tem um pavimento aqui, um pavimento mais abaixo, tudo mais, e o telhado ficava mais ou menos nessa altura aqui, onde está essa escada. Pode continuar, por favor. Dá uma paradinha, por favor. Então, por algum lugar aqui, ó, já que Pedro morava aqui, com certeza ele saía para pescar logo aí por perto. Então, foi por algum lugar aqui nessas margens que Jesus andou. A gente imagina, né, uma praia de areia,
uma praia com mar assim, cheio de ondas, mas não, era exatamente esse cenário aí. Vocês podem ver que do outro lado tem terras. Era para lá que Jesus atravessava quando ele ia para Betsaida. Quando ele foi lá para a terra dos Gergazenos, quando ele expulsou o demônio daquele gadareno. Gadara era a vila e Gersara era o território. Então ele atravessou para lá, para o outro lado, para expulsar o demônio do gadareno, naquelas planícies ali do outro lado do lago. E era aqui que ele, caminhando, em algum ponto dessa margem, encontrou os seus primeiros discípulos lançando as redes. Simão, André, Felipe, Natanael e outros mais. Pode continuar, por favor. Dá uma paradinha. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Essa profecia, predita pelo profeta Isaías, cerca de 550 anos antes de Jesus vir, cumpriu-se literalmente quando Jesus veio, exaltou aquela terra desprezada pelos judeus, ele honrou aquela terra, e o povo que ali caminhava em trevas, ele viu uma grande luz, aqueles que habitavam na região da sombra da morte. Por que região da sombra da morte? Porque era uma terra desprezada, uma terra vilipendiada, uma terra que era uma trincheira onde exércitos, tropas de exércitos contrários passavam. Eles iam da Síria ao Egito, do Egito à Síria, e passavam por toda aquela região. Havia mares, ficava às margens do mar Mediterrâneo, que era mais lá para o lado oeste. Só que, quando chegava na região da Galileia, ela saía da costa do mar Mediterrâneo e entrava para dentro da região da Galileia. E como a região da Galileia era um importante centro comercial, era também um centro religioso, era um centro onde havia uma base militar dos romanos e onde havia um posto alfandegário. As pessoas que transportavam mercadorias do Egito para a Síria, da Síria para o Egito, tinham que obrigatoriamente passar por esse posto alfandegário que ficava ali, exatamente na Galileia. De um lado, ficavam 110 auditores fiscais da Receita Federal ali da Galileia. De outro lado, ficava mais 110. E pelo meio daquelas duas fileiras de auditores, os comerciantes passavam com suas mercadorias e iam declarando para pagarem os seus impostos. Foi ali que Jesus encontrou Mateus, assentado naquela alfândega. Ele era um daqueles 220 cobradores de impostos que ficavam assentados, enfileirados, 110 de um lado, 110 do outro, e aqui as pessoas passavam com suas mercadorias e iam prestando contas para os auditores fiscais da Receita da Galileia. Interessante que Jesus passa no meio daquela fileira de auditores, 110 de um lado, 110 do outro, e para quem que ele olha? Mateus. Para quem que ele olhou? Entre aqueles 220, somente para um, Mateus. Isso significa o quê? Que quando Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Ele vai te encontrar. Quando você estiver, Ele irá te encontrar. Os olhos dele estarão sobre você, não importa onde você esteja, se você está numa terra conhecida, num lugar conhecido, num lugar badalado ou não, se você é visto pelas pessoas ou não,
Ele vai te encontrar. Amém? Pode então soltar o restinho e nós já vamos para a continuidade. Já acabou. Maravilha. Acabou aí mesmo. Gente, eu gostaria de ler um texto que está em Mateus 11, 20 a 23. Mateus 11, 20 a 23. Vocês sabiam que essa terra, esta vila, esta aldeia, vocês sabem por que chama Cafarnaum? O nome Cafarnaum significa aldeia de Naum. Dizem os historiadores que lá nessa região foi encontrado o túmulo do profeta Naum. Então acredita-se que o profeta Naum viveu lá no passado. Por isso essa região é chamada Cafarnaum, aldeia de Naum. E vocês sabiam que essa cidade, essa aldeia, esta vila e as regiões vizinhas, Betsaida, Corazim, elas foram amaldiçoadas pelo Senhor Jesus e até hoje estão desabitadas? Vocês podem ver que ali em Cafarnaum não existem casas, não existem moradores, virou apenas um local onde os turistas vão lá para visitar, mas não existe casas, não existe moradores, porque foi uma região amaldiçoada pelo Senhor Jesus. E por que ela foi amaldiçoada? Vocês sabem? Vamos ver lá? Fiquei feliz agora, estou vendo a Jaqueline aí, não tinha visto. Cadê? Está só ou a família está junto? Amém, que bênção, maravilha. Seja bem-vinda, Jaqueline. Para quem não conhecia, Jaqueline ali de Santos. Mateus, dá um aceno aí com a mão, para quem não conhecia. Essa é a mãe do Miguel, ó. Mãe do Miguel, que nós oramos tanto, né? Terça-feira estamos lá, iniciando o nosso núcleo de evangelismo em Santos. Está tudo certo, né? Amém. Mateus capítulo 11. Mateus 11, olha, versículos 20 a 23. Acompanhe aí conosco, Mateus 11. Olha, Mateus 11, 20 a 23, está aí projetado? Então eu vou ler aí porque a minha visão funciona melhor assim. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria de seus milagres, porque não se arrependeram. Olha só. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Betsaida ficava lá do outro lado do lago. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Olha só, e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Olha só, que interessante. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Gente, esse texto dá um frio na barriga. Esse texto, essas palavras do Senhor Jesus são de arrepiar. Volta ali um pouquinho mais, aqueles versículos, esse antes, depois. Ai de você, Cafarnaum. Mais um. Aí. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados
tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Olha que repreensão terrível o Senhor Jesus lançou sobre Cafarnaum. Cafarnaum, como eu disse, foi a cidade, o vilarejo, onde Jesus operou a maior parte dos seus milagres. E eles se converteram? Não. Também rejeitaram o Senhor Jesus. Que lição isso nos traz, queridos? Que não é pelo fato de vermos que nós cremos. Não é. A fé não vem pelo ver, mas a fé vem pelo ouvir. Ouvimos e cremos. Não é verdade? Nós não somos muito mais bem-aventurados do que aquelas pessoas que viram Jesus? Porque nós não vimos Jesus face a face, mas ouvimos falar dele e cremos. Isso responde também à pergunta, porque nós vemos por aí tanta gente indo em busca de milagres. Eu vou ali na igreja do fogo eterno, a igreja dos labaredas de fogo, porque lá estão acontecendo milagres, curas extraordinárias. O braço das pessoas cresce, perna cresce, membros nascem no corpo. Lá se vê dente de ouro brotando na boca das pessoas. Lá acontece de tudo, tudo quanto é milagre. Eu vou lá. Aí você vê aquela igreja cheia todos os dias cheia, mas todos os dias pessoas novas. Porque as pessoas recebem, muitas vezes até recebem o milagre, veem os milagres, veem obras espantosas, mas isso não as converte. Elas continuam da mesma forma, vivendo a mesma vida. Entram e saem daquele lugar onde se operam grandes milagres. Porque não é o fato de vermos milagres, vermos maravilhas que vamos nos converter. Nós nos convertemos através do ouvir a palavra de Deus. Porque se ver milagres, ver maravilhas convertessem as pessoas, Cafarnaum teria se convertido. Cafarnaum não teria sido amaldiçoada. Porque essas palavras que o Senhor Jesus dirige para Cafarnaum são pesadas. Olha, se em Sodoma, vocês conhecem Sodoma? Sabem o fim que levou Sodoma? Sodoma está soterrada, ali na região do Mar Morto. Ali na região do Mar Morto era onde ficava Sodoma e Gomorra. Porque aquele mar é tão cheio de sal, que eu tive o desprazer de experimentar e vi que é sal puro. Porque ali naquele local aconteceu a chuva de fogo e enxofre do céu. Até hoje, se você passa o dedo ali, naquelas montanhas ali de Sodoma, sai sal, para confirmar. Porque o sal não é formado pelos um dos elementos químicos que formam o sal, não é o enxofre? Tem alguém que estudou química aí? O enxofre não está na base do sal? Cloreto de sódio, é alguma coisa assim, mas tem ligação, o enxofre com sal. Alguém estudou química aí? Me corrige se eu estiver errado. Tem a Karina, mas a Karina não está aí. Mas, gente, olha só, e detalhe, os arqueólogos até hoje estão encontrando material queimado, soterrado ali naquela região do Mar Morto, confirmando o que a Bíblia diz, que Sodoma foi soterrada por uma chuva de fogo e enxofre vindo do céu. Literalmente soterrados. E por quê? Gente, quando a gente fala no principal pecado de Sodoma e Gomorra, o que vocês respondem? O que vem à mente? Sodoma e Gomorra, qual era o principal pecado? Pode falar. Homossexualismo, homossexualidade, para aqueles que preferem a palavra, relações
entre pessoas do mesmo sexo. Era muito comum, era uma cidade depravada. Mas, queridos, o pecado de Sodoma e Gomorra não era só esse. Alguns teólogos acreditam que o maior pecado de Sodoma e Gomorra era a falta de hospitalidade. Porque eles quiseram ter relações sexuais até com anjos que vieram visitar Ló. Lembra-se que os anjos vieram trazer um recado para Ló, bateram no portão da casa de Ló, estavam ali no portão, e os homens já vieram que nem urubu em cima. Queremos esses varões, gente nova no pedaço, opa, queremos, né? Esses varões novos aí na cidade, quem são? Bonitos, né? Deviam ter um aspecto muito bonito, de anjos, né? Chamou a atenção dos sodomitas daquele local, que queriam passar a noite com eles. Ló, por ser obrigação dele hospedar, proteger os seus hóspedes, cuidar dos seus hóspedes, ofereceu as suas próprias filhas, para que aqueles varões tivessem relações sexuais com elas. Olha só, o cuidado de Ló. Falou, não toquem nesses meus hóspedes. São meus hóspedes, visitantes. E o hóspede numa casa, o hospedeiro numa casa, ele tinha a obrigação de guardar, proteger a vida dos seus hóspedes. Até mesmo preferir a vida dos seus hóspedes em detrimento da sua. Então Ló faz isso, oferece suas filhas. E mesmo assim aqueles homens maus do local não quiseram as filhas de Ló. Deviam ser bonitas, tudo mais, mas eles não quiseram. Eles queriam os homens. Os habitantes daquela cidade demonstraram uma total falta de hospitalidade. E a Bíblia tem muitos mandamentos com relação ao estrangeiro. Receber bem o estrangeiro, tratar bem o estrangeiro. E nessas viagens que eu fiz, eu percebi como é importante ser bem recebido como estrangeiro. Porque muitas vezes na rua, com o meu inglês arrastado, meu inglês pobre, eu procurava uma informação e muitas vezes a pessoa até se esquivava. Por isso que eu ia nos indianos. Lá em Londres tem muito indiano, eu ia nos indianos, que eles achavam que eu era indiano, pela minha aparência, aspecto. Aí me tratavam com toda hospitalidade, cuidado, carinho. Até me levavam até o local. Não, siga-me, follow me, please. Follow, e levava até o local onde eu queria ir. Falava, please, thank you. I was lost, but now me encontrei. Eu estava perdido, agora me encontrei. Graças a ti. Então, eu ficava feliz, né? Porque algumas pessoas não demonstravam hospitalidade, mas outras, por sua vez, demonstravam essa hospitalidade. É muito importante, né? Porque o estrangeiro chega numa terra estranha, ele se sente perdido, como um peixe fora d'água, e precisa, né, da ajuda das pessoas. Muito bem, queridos. Então, fica essa lição para nós, olha. Como é importante nós crermos, não pelo que vemos, não por aquilo que nós presenciamos, mas por aquilo que nós ouvimos, cremos. Olha, porque o Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós somos muito mais bem-aventurados do que aquelas pessoas que viram, que andaram com Jesus. Porque ver, de ter andado com Ele, é uma coisa. Agora, nós acreditarmos nele 2000 anos depois, somente por aquilo que ouvimos, por aquilo que lemos, somos muito mais bem-aventurados. Porque nós não vimos, mas cremos. A fé, ela não vê para crer, ela crê para ver. Não vê para crer, mas ela crê para ver. Amém? Não é assim? Tomé é chamado de um discípulo incrédulo, porque ele queria ver, para que ele queria tocar ali nas mãos,
nos cravos, nas feridas feitas pelos cravos nas mãos de Jesus. Senão ele não acreditava que Jesus havia ressuscitado. Mas nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. A nossa vida é uma vida de fé, por isso que nós somos bem-aventurados, mais do que felizes, porque nós cremos sem ver. E a diferença para a região de Cafarnaum, que viu tantos milagres, mas não creu, foi amaldiçoada, permanece amaldiçoada até hoje, e permanecerá para vocês. Viram quantas ruínas de casas lá? Só ruínas, só destroços, só resquícios. Lá não mora mais ninguém. É uma região desabitada. Foi honrada pelo Senhor Jesus, mas não aproveitou essa honra. Que lição importante para nós. Como nós temos crido sem ver. Temos depositado a nossa fé no Senhor Jesus. Vamos para outra situação aqui, queridos. A questão do chamamento dos seus discípulos. Lá em Mateus 4, o texto que nós lemos, diz que Jesus, depois que ele saiu dali da região da Judéia, ele estava andando à beira do mar, exatamente na beira desse mar, desse lago. Ele viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Aí Jesus disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. E indo adiante, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Valeu, obrigado, meu irmão. Já vou tomar agora. Queridos, pensa bem. Certamente, Simão, Pedro e André já tinham ouvido falar de Jesus. Lá em João, se eu não me engano, capítulo 1, início do Evangelho de João, ou Marcos, o início de um outro Evangelho, Marcos ou João, Jesus já havia tido um primeiro contato com Simão, Pedro e André. Porque quando Jesus foi batizado por João, lá no Rio Jordão, eles estavam por lá. E eles ouviram o testemunho de João dizendo: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí um disse para o outro: olha, nós achamos aquele a quem as Escrituras dizem que seria o Messias que viria para libertar Israel. Então aqui, parece que foi um segundo contato, uma segunda vez que esses dois irmãos viram a Jesus. Por isso que Jesus simplesmente passa por eles e diz: sigam-me, eu vos tornarei pescadores de homens. E eles, deixando o barco, deixando redes, deixando o ofício da pesca, deixando seu pai, largaram tudo e seguiram a Jesus. Difícil, né? Mas quando Jesus nos chama, quando nós realmente conhecemos Jesus, vemos que é Ele, deixamos tudo para segui-lo. Como aquele colecionador de pérolas, que encontra aquela grande pérola de um imenso valor num campo, vende tudo que tem, desfaz de tudo que tem, de todas as outras pérolas, de todos os outros campos, para adquirir aquele campo onde está aquela pérola preciosa. Quando nós descobrimos que Jesus é tudo o que faltava na nossa vida, aí nós deixamos tudo para o segui-lo. Deixamos até família, largamos nossos propósitos, nossos planos que não convinham, que não eram condizentes com a nossa fé.
Às vezes deixamos até o nosso ofício, o nosso afazer, por não ser de acordo com a nossa fé. Deixamos práticas, deixamos costumes, deixamos para trás velhos hábitos, deixamos para trás um outro estilo de vida, porque nós conhecemos Jesus e descobrimos que Ele é tudo o que faltava para nós. Porque todo homem, toda pessoa tem um vazio dentro de si. E esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Porque ele tem exatamente a forma, o tamanho do Senhor Jesus. Toda pessoa tem esse vazio que precisa ser preenchido. Porque senão é somente angústia, tristeza, solidão. A pessoa, por mais que tenha amigos, por mais que tenha pessoas, por mais que tenha fazeres, por mais que tenha prazeres, nunca se sente completa e realizada. Somente depois que tem esse encontro com Jesus. Meus queridos, deixar pai, mãe, família, parentes. Família que eu digo parentes, não a família esposo, esposa, filhos, parentes, deixar parentela. Como eu deixei, a Sandra deixou, São Paulo, Guarulhos, viemos para cá. Isso até que é fácil, não é difícil. Deixar pai, mãe, parentela, amigos. Deixar o ofício também não é uma coisa difícil. Que surgem novas perspectivas, novas possibilidades, a pessoa até larga o ofício que ela tinha, deixar o meio em que vive, o local, não é difícil. Sabe o que é difícil? Que eu quase não vejo ser enfatizado nas pregações por aí, é deixar fora, lançar fora, abandonar coisas que estão dentro da gente, dentro. Quando Jesus fala, deixe tudo para me seguir, Ele pede para deixar coisas que estão à nossa volta, ao nosso redor, também coisas que estão aqui dentro, enclausuradas, que vão nos impedir de seguirmos fielmente, legitimamente, genuinamente a Jesus. Deixar mágoas para trás, ressentimentos, falta de perdão, deixar lembranças dolorosas do passado, traumas, coisas que irão nos impedir de iniciarmos uma nova caminhada. Seguir a Jesus é uma novidade de vida, é uma vida nova, tudo se faz novo, não é verdade? Eis que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo, não é verdade? Então, talvez você esteja no Evangelho, tentando seguir Jesus, há 1 ano, 2, 5, talvez 10, 20, e talvez não tenha deixado, abandonado algumas coisas lá na beira do mar. Talvez você tenha deixado suas redes, suas linhas de pesca, seu barco, coisas externas. Mas talvez coisas que você carregava dentro de você, você ainda continua carregando. Velhos hábitos, vícios, desejos impróprios, desejos impuros. Isso talvez esteja te impedindo de seguir Jesus de uma forma legítima, desprendida, solta, inteiramente colocado nas mãos do Senhor. Enquanto você não abandonar todas essas coisas, deixar lá na beira do mar, lançar no profundo do mar, se ver totalmente desprendido, desprendida, isso impedirá você de seguir Jesus de uma forma legítima, integral, total. Isso impedirá o agir de Jesus em toda a plenitude na sua vida. Eu queria que você fizesse uma sondagem interior agora e descobrisse coisas
que você carrega, Jesus te chamou, Jesus te disse, larga tudo isso, deixa tudo isso e me segue. Mas talvez você carregou e está carregando essas coisas dentro de você. Traumas, lembranças dolorosas do passado, tristezas, decepções, frustrações, coisas que te fizeram. Você sabia que as coisas que te fazem não têm o poder de mudar o destino da tua vida? Só você e Deus têm esse poder de mudar o destino da sua vida? Não é o que me fazem, mas é aquilo que eu faço com aquilo que me fazem. Você pode decidir se pessoas vão estragar o seu dia ou não. É você que decide, não são pessoas que estragam o seu dia, você que decide. Iniciei o dia hoje já com uma afronta, uma humilhação. Mas eu decido que eu não vou deixar isso estragar meu dia. Numa das vezes que eu passei pela imigração, eu me senti humilhado como um retardado. Porque o abençoado do agente da imigração, que é autoridade, polícia federal, ele estava me dizendo uma coisa, eu não estava entendendo. Lá você só pode utilizar um saquinho plástico para transportar líquidos. Como eu estava transportando mais do que o conteúdo de um saquinho, um invólucro desse tamanho, eu estava transportando 2. Abri a mala, falei, líquidos? Yes. 2 invólucros. No. Only one for person. Somente um por pessoa. Só que eu não entendi na hora. Eu não sabia dessa regra. E eu teimei. 2. Ele. Only one for persons. Eu. 2. Eu entendi que você estava me perguntando se eu tinha 1 ou 2. Aí ele se irritou, se negou, e elevou um pouco mais o tom da voz. Only you for persons. Até que alguém me auxiliou e falou, é só um saquinho de líquido por pessoa. Aí eu me vi embaraçado, aí falei, como é que eu vou me livrar agora, se eu tenho aqui 2? Sei que ele foi complacente naquela hora lá, fez gesto, passe, please. Mas eu me senti como um idiota, um retardado, humilhado. Porque ele elevou um pouquinho o tom da voz comigo. Mas aí, aquilo lá tinha tudo para estragar o meu dia. Eu estava indo conhecer outros lugares. Falei, eu não vou permitir que isso estrague o meu dia. Eu tenho a opção de escolher. Ou eu escolho me sentir humilhado e passe o dia amargando isso no meu interior, desejando mal para aquela autoridade alfandegária ali, querendo o mal para ele, ou eu decido abençoá-lo, relevar isso e seguir o meu dia alegre. Falei, eu decido abençoar esse homem, talvez seja para me orar pela salvação dele, e eu vou seguir o meu dia alegre. Não vou deixar que isso tire minha alegria, abata meu ânimo, venha me deixar. Você entendeu? E assim são todas as coisas da nossa vida. Ninguém tem o poder de estragar o teu dia. Ninguém tem o poder de estragar a tua vida. É você que decide. Se isso que te fazem vai estragar teu dia, vai estragar a tua vida ou não. Não é o que te fazem, mas é aquilo que você faz com aquilo que te fazem. Cada um oferece aquilo que tem. Ele me ofereceu arrogância, soberba, exaltação. Eu ofereci a ele minha humildade, meu perdão, minha misericórdia. Talvez ele não teve uma boa noite, como dizem, talvez sua esposa tenha dormido de calça jeans, e ele não estava num dia muito feliz. Talvez ele saiu, tropeçou em alguma pedra no caminho e chegou de mau humor no trabalho dele. Então, temos que ter compreensão, não é verdade? Então, somos nós que escolhemos se algo vai estragar o nosso dia
ou não? E não é melhor passar um dia feliz, um dia alegre, sem peso, sem ressentimento, sem mágoa, mas com o coração leve? E como eu gosto de andar com o coração leve. Se tem alguma coisa que me pesa o coração, vou logo tratando de resolver, né? Alguém me olha com cara feia ou está indiferente, já chego lá e pergunto: e aí? Está tudo bem? Tudo bem mesmo? Alguma coisa contra mim? Não, então beleza, vamos. Não é assim? Então é assim. E assim tem que ser. A vida se torna mais leve. Já tem tanta coisa para pesar a nossa vida, né? Tanta coisa, tanta coisa. Nada melhor que nós andarmos com o nosso coração leve. Queridos, mas tem tanta coisa que nós não deixamos na praia, que nós não largamos lá na beira do mar e carregamos e tentamos seguir a Jesus. Jesus disse que aquele que não renunciar tudo, aquele que não tomar a sua cruz e seguir os passos de Jesus, não pode ser o seu discípulo. Quantos aqui querem ser discípulos de Jesus? Quantos são e quantos querem ser? Todos nós queremos, não é verdade? Que não existe projeto mais fascinante, mais glorioso, projeto mais feliz, mais recompensador do que seguir a Jesus. É maravilhoso seguir a Jesus, na verdade é um privilégio, mas nós precisamos deixar tudo. E quando falando de deixar tudo, não é somente as coisas materiais, como eu disse, mas aquilo que está dentro. Às vezes, seguramos coisas conosco, prazeres secretos, prazeres que não condizem com a palavra, carregamos conosco. Aquele filminho picante que eu gosto de ver, não largo. Não, Jesus vai ter que aceitar eu carregar com ele. Aqueles videozinhos lá que me atentam, e eu não consigo largar. Consegue sim. Todos nós podemos e conseguimos deixar hábitos pecaminosos. Vocês sabiam que a pornografia é uma das coisas que mais destrói relacionamentos, vida entre casais? Pornografia, cuidado com isso, cuidado. Se livre disso. Atrapalha o relacionamento conjugal. O homem vai perdendo interesse pela esposa, a esposa vai perdendo interesse, porque tem até mulheres que têm esse vício, esse hábito, e acaba com o relacionamento conjugal. Já tinha falado para o Luciano que a gente precisa começar, falou agora para o Everton, a gente começar reuniões mensais com os homens, ou quinzenais, né? E a gente vai tratar de tudo isso abertamente, né? Como você tem sido na sua vida pessoal, como você tem administrado esses desejos secretos. Não existe nada melhor que valorizarmos a esposa valorizar o marido ter o desejo pela esposa, a esposa pelo marido. Mas a pornografia entra para acabar com tudo isso. Faz com que o marido perca o desejo pela esposa, a esposa perca o desejo pelo marido. E aí acontece o que nós vemos por aí, o que eu tenho visto nesses 35 anos de ministério. Casais que não se procuram há um mês, pasmem, 2 meses. Esse período foi o período que eu mais fiquei longe da minha esposa, quase endoideci. E olha que eu sempre tinha contato com ela pelo telefone, chamada de vídeo, mas não aguentava mais a falta, né, da proximidade, um abraço, um carinho, estar perto. Quase endoideci, gente. Pense bem, eu nunca tinha ficado tanto tempo longe. É horrível. Mas tem casais que não sentem essa falta. Por quê? Às vezes está utilizando outra coisa que substitui. Gente, eu fico pasmo quando eu vejo que 70% dos homens, infelizmente isso não só no mundo, mas entre os que são seguidores de Cristo, tem esse vício com a pornografia. 70%. 7 em cada 10 homens. Precisamos largar coisas que estão dentro de nós, que nos impedem de seguir a Jesus. Desejos impuros, imorais, mágoas, ressentimentos, falta de perdão,
tudo aquilo que está incrustado. Jesus disse: largue tudo e me segue. Se o teu problema você não consegue perdoar, olha só, tem um texto aqui interessante que aconteceu lá em Cafarnaum também. Em Marcos 2, aconteceu lá em Cafarnaum, olha só o que aconteceu lá, já estamos terminando. Marcos 2, olha só o que aconteceu. Jesus curou aquele paralítico, foi trazido num leito. Tem o texto aí de Marcos 2? Marcos 2, aqui tem pouca luz. Aí, ó. Tá aí, obrigado, hein? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, lá, aquilo que eu falei. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Diz que ali era a casa de Jesus. E a casa estava cheia, não só de amigos, mas também de opositores, inimigos, escribas, fariseus, religiosos. Nem todo mundo que está com você é amigo, tá? A casa de Jesus estava cheia, mas a maioria ali era inimigo. Então, cuidado, nem todo mundo que está com você, nem todo mundo que está nas suas redes sociais, você pode ter 5, 10 mil amigos, mas nem todos são amigos. Então, cuidado com aquilo que você posta, aquilo que você expõe. E não podendo levá-los até Jesus, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Veja, Jesus não falou, seja curado, seja liberto. Não, seus pecados estão perdoados. E aí, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, olha aí os religiosos. E questionaram, por que esse homem fala assim? Está blasfemando quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? E aí, continuando, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Volte um versículo antes, por favor. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados. O que Jesus disse? Antes de ser assunto aos céus: eis todo poder e autoridade me foi dado, e eu vos dou. Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar de escorpiões, pegar de serpentes, beber alguma coisa mortífera, nada lhes causará dano algum. Jesus disse que toda a autoridade foi dada a ele, e ele nos deu também toda a autoridade. Então, se ele tem autoridade para perdoar pecados, nós também temos. Você tem autoridade para perdoar os pecados do seu irmão, perdoe. Você tem essa autoridade, perdoe. E se você foi perdoado pelo seu irmão, pela sua irmã, pelo seu esposo, pela sua esposa, saiba que também Deus, o Pai, te perdoou. Quantas vezes nós vemos pessoas assim, principalmente maridos, às vezes, que falham e só recebe o perdão da esposa. Aí chega para nós e diz: minha esposa me perdoou, mas eu não me sinto perdoado por Deus. Ora, se tua esposa te perdoou, se teu irmão te perdoou, como que Deus não te perdoou? Ele te perdoa também. Então, se você recebeu do Senhor essa autoridade para perdoar, perdoe. Por que guardar mágoa? Por que guardar ressentimento? Não é melhor ficar com o coração limpo? Ficar com o coração leve? É tão gostoso. Você põe a cabeça no travesseiro, você dorme e você se sente leve. Teu sono é leve.